Olá pessoal, vamos falar agora sobre uma novidade que nós temos aqui no Sprint Hub. Tá? Trata-se de modelos do Chat GPT. Tá, mas como que funciona? O que são esses modelos? Tá? Vamos ver agora. Agora é o seguinte, você vai entrar aqui na parte de modelos do Chat GPT, né, e vai criar aqui um novo modelo. Então a gente vai criar um modelo junto para a gente ver exatamente como que ele se comporta e o que ele faz. Tá? Aqui, qual que é a ideia? É a gente treinar um modelo, tá, com perguntas e respostas. Tá? Futuramente, a gente vai ter as opções de escanear documentos, rastrear um site, usar uma base de conhecimentos já pré-existente para poder, né, para o ChatGPT conseguir usar isso para poder responder perguntas num chat que esteja ativado com o ChatGPT. Tá? No caso aqui, a gente está começando com a parte mais simples, que é treinar ele com perguntas e respostas, e aí ele vai utilizar essas perguntas e essas respostas para conseguir atender os clientes de vocês. Tá? Então, primeiro aqui eu vou colocar um nome, né? Eu vou chamar de Sprint Hub GPT. Tá? Basicamente eu vou treinar ele aqui com algumas informações, algumas questions and answers, né, da própria Sprint Hub. Ou seja, pessoas que poderiam entrar em contato com a gente por qualquer canal, né, e esse GPT iria personificar um atendente da Sprint Hub e sair atendendo. Tá? Aqui eu posso pôr uma descrição só para dizer mesmo do que se trata esse modelo. Tá? E aqui qual que é o nível de contextualização? Eu posso pôr baixo, médio ou alto. Aqui é o seguinte, quanto mais alto, né, mais tokens você vai utilizar. Né? Mais tokens sendo utilizados, mais você vai pagar. Lembrando que essa cobrança não é feita pelo Sprint Hub. Você vai conseguir conectar a sua própria API lá do OpenAI. Né? Então você vai entrar lá na OpenAI, vai criar uma conta, vai adicionar um cartão de crédito, vai gerar uma API e vai conectar aqui no Sprint Hub. Então todo o pagamento, né, tudo que você usar aqui, você vai pagar direto para eles. Então você não precisa se preocupar com cobrança com a gente. Tá? Então eu vou deixar alto, mas para o chat GPT conseguir fazer um trabalho melhor. Tá? Aqui, qual que é a versão do modelo que a gente vai usar lá do chat GPT? 3.5 ou 4. Tá? Qual que é a diferença? Para perguntas e respostas, coisas que não precisam de muita complexidade, o 3.5 ele dá conta, tá? Dá conta muito bem. O 4 ele vai ser um pouquinho mais inteligente, só que ele cobra muito mais caro. Então você vai ver que a quantidade de tokens que você vai utilizar e o valor que você vai pagar é muito maior. Tá? Então eu recomendo, por enquanto, né, até que o 4 esteja totalmente homologado, esteja no mesmo preço do 3.5 e utilizando o 3.5 turbo. Tá? Aqui é a temperatura. Essa temperatura, né, é para a gente dizer se esse chat ele vai ser mais conservador ou ele vai ser mais criativo nas respostas dele. Tá? Então você pode colocar uma temperatura alta, lembrando que quanto maior a temperatura, também mais tokens ele vai utilizar. Tá? Ou a gente pode deixar aqui no meio termo 1.4, por exemplo, e depois você pode ir testando outras temperaturas. Tá? Eu tenho aqui na parte de informações adicionais como eu quero que esse chat GPT se comporte. Né? Então, basicamente já vem um padrãozinho aqui que diz o seguinte: quero que você haja como um agente de suporte de uma empresa. No caso aqui, você pode falar que é da sua empresa. Quero que você haja como um agente de suporte da empresa Sprint Hub. Você responderá ao usuário utilizando as informações fornecidas a você. Que informações são essas? São essas perguntas e respostas que a gente vai cadastrar aqui. Se a resposta não estiver incluída nas informações, responda exatamente com não tenho certeza. No caso aqui, eu vou colocar algo a mais. Não tenho certeza. Você poderia pesquisar essa pergunta em
nossa base de conhecimento, o link é https://docs.sprinthub.com. Pronto. Então eu dou uma resposta para ele e digo para ele entrar nesse link, né? Porque às vezes o que ele está perguntando pode estar lá dentro. Né? Nunca responda perguntas que não estiverem nas informações fornecidas. Aqui eu vou ser um pouco ousado. Né? Caso você não. Caso você tenha dúvidas sobre uma pergunta, tente improvisar, mas alerte o usuário que você não tem certeza absoluta da resposta, uma vez que você ainda está aprendendo. Bom, coloquei essas informações para ele, né? Essas instruções para ele entrar num comportamento. Eu posso ainda dizer o seguinte: eu quero que você haja como um agente de suporte da empresa Sprint Hub, podendo atuar de forma divertida. Vou por aqui, podendo, atuando, vou por aqui, ó, atuando de forma simpática. Pronto. Você responderá ao usuário, pronto, aqui já falei. Incluir informações do lead, o que significa isso? Os campos do lead que forem selecionados serão informados ao chat GPT. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado, é o seguinte. Se eu coloco aqui o nome da pessoa, né, ele vai tentar chamar essa pessoa pelo nome. O problema é, se essa pessoa não está cadastrada e ele entrou como um lead anônimo, pode ser que ele ainda esteja cadastrado com um nome lá temporário de, sei lá, WhatsApp. Né? E aí ele vai tentar chamar essa pessoa pelo nome de WhatsApp. Né? Então você poderia criar um outro nome aqui, tipo nome real ou nome para o chat GPT, que você cadastraria depois que essa pessoa já se tornou um lead. Agora, se você está criando um modelo de chat GPT que vai atender leads que já estejam no sistema, né, cadastrados, onde você já vinculou o celular dele, aí não tem importância, você pode deixar o nome, que aí pode ser que o chat GPT vai chamar essa pessoa pelo nome. E aqui eu tenho que cadastrar algumas perguntas e respostas. Tá? Eu vou cadastrar aqui uma pergunta inicial, que vai ser o seguinte: o que é Sprint Hub? Né? E vou dar a resposta. Eu estou colocando essa pergunta aqui só para eu ter alguma coisa para poder salvar aqui. Ó. Vou salvar. Para não perder as configurações que eu já fiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar. Vou importar um Excel que eu já pré-cadastrei. Uma coluna eu coloquei a pergunta e uma coluna a resposta. Ó, vou clicar aqui. Pronto. Importei. Ele já identificou minha primeira pergunta, né? E já está importando as diversas outras perguntas. Tem CRM? Tem atendimento de WhatsApp? Posso usar o número para vários atendentes? Então são perguntas comuns, né, que a gente sempre recebe, né? E aí você vai mapeando essas perguntas, né? Perguntas frequentes, para poder ir treinando o seu modelo, tá? Ó, tem bastante sobre os planos, etc. Beleza. Vou aplicar. Salvou. E vou salvar e fechar. Outra coisa que você pode fazer é criar modelos por categoria. Né? Então você cria, se você tiver muitas categorias de alguma coisa, de alguma informação, e essa categoria vai levar muita informação, você pode ir criando modelos, né, de específicos para cada categoria, e depois quando você for chamar esse modelo, a gente
coloca a opção lá para a pessoa digitar qual categoria que ela quer falar, etc. E você direciona para o modelo correto. Tá? Agora o que eu vou fazer? Como que eu uso, né, essa informação? Primeiro de tudo, eu posso testar. Então aqui a gente estava no modo de editar. Eu vou clicar aqui no nome para entrar no modo de testar. Tá? Então eu tenho aqui um testezinho, e vou digitar aqui. O que é Sprint Hub? Aí ele vai lá, né, treina o modelo, ele vai pegar uma palavra-chave, vai treinar esse modelo, vai lá no ChatGPT e vai tentar me dar uma resposta. Aí no caso, ele me deu uma resposta exatamente bem parecida com aquela que eu coloquei. Sprint Hub é uma plataforma UI que integra diversas ferramentas de marketing, atendimento, tarará. Digamos que essa. Vou tentar fazer uma pergunta que ele não vai saber responder. O Sprint Hub é um CRM inteligente? Vamos ver o que ele responde. Sim, o Sprint Hub possui funcionalidades de CRM que o tornam um sistema completa, né? Acho que talvez eu tenha errado em algum texto ali, e ele usou esse texto, então está errado, eu preciso corrigir, para gerenciar e acompanhar os relacionamentos com os clientes. Além disso, o Sprint Hub vai além de um CRM tradicional, oferecendo recursos adicionais, como automação. Esses textos, não fui eu que coloquei, tá? Ele que inventou. Eu fiz uma pergunta e ele simplesmente inventou com base nas informações que ele já tem ali. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pergunta que ele não saiba. O Sprint Hub é o melhor CRM do mundo? Vamos ver o que ele fala. Ó, obrigado pelo elogio. Né? Não foi necessariamente elogio, foi uma pergunta. Mas é importante lembrar que classificar algo como melhor pode ser um pouco subjetivo, já que as necessidades e preferências podem variar de empresa para empresa. Legal. Então, ele está sendo bem criativo aqui nas respostas, né? E está conseguindo ter um jogo de cintura, né? No entanto, posso dizer com confiança que o Sprint Hub é uma plataforma robusta, completa e altamente integrada. Tudo isso aqui não fui eu que treinei ele, tá? Ele pegou, né, daquela compilação de respostas que eu dei e ele tirou a conclusão dele, tá? Precisamos que eu dê uma olhada, tarará, tarará. Legal. Ainda não consegui chegar numa pergunta onde ele fala, não tenho certeza. Vamos ver. Quais os melhores CRMs do mundo? Vamos lá. Existem muitos CRMs excelentes disponíveis no mercado e a escolha do melhor CRM depende das necessidades e expectativas. Aí ele dá aqui, né, alguns exemplos: HubSpot, Salesforce, Zoho, tarará. Essas são as versões mais populares. No entanto, é sempre importante analisar os recursos e as compatibilidades, né? O Sprint Hub, por sua vez, é conhecido por ser um CRM completo e é altamente integrado com recursos adicionais de automação de marketing, tarará. Então ele deu a resposta, né? Mas fez a propaganda ali do Sprint Hub no final, dizendo também que é. Então ainda não consegui. Mas beleza. Vou perguntar aqui, quais planos tem? Lembrando que aqui ele demora um pouquinho para responder, mas se você estiver usando o recurso de chatbot, né? Você integrar isso ao chatbot, lá no WhatsApp, a gente tem aquele recursozinho de estar digitando. Então lá para a pessoa vai dar a impressão de que existe alguém digitando, tá? Aqui ele já me trouxe quais são os planos, né? O Sprint Hub oferece 4 tipos de planos e já trouxe todas as diferenças entre eles também, algo que eu não perguntei, né? Então ele foi um pouco além. Quanto custa? Certamente os planos do Sprint Hub variam de acordo com as funcionalidades, tarará, tarará. E aqui ele deu uma variação, né, dos valores por cada plano, né? Tem automação de marketing? Bom, basicamente eu estou tentando chegar numa pergunta que ele não sabe responder. Estou pensando em algo. Por enquanto ele está respondendo tudo. Lembrando que eu fiz um treinamento bem básico com ele, né? Então imagina, né, um treinamento ainda mais complexo. Então você consegue praticamente substituir aí um atendente, né, ou vários atendentes que vão conseguir dar informações sobre a sua empresa.
Ó, recebi um timeout aqui de... Eu acho que eu excedi aqui a quantidade de tokens nessa pergunta. Mas beleza, vamos continuar tentando. Pode ser algo temporário. Deixa eu dar um refresh, que ele deu um network error aqui. Provavelmente porque pode ter barrado. Vamos lá. Você tem Aliás, tem automação de marketing? Não se preocupe pra gente ter perdido as conversas aqui. Isso é só um teste, tá? Depois eu vou mostrar como que a gente coloca isso nos canais de atendimento. Sim, temos um sistema completo de automação de marketing no Split Hub. Com ele, sua empresa consegue criar toda a estratégia de inbound marketing, automatizar, que ele juntou tudo em diferentes canais. Não sei o que ele tentou fazer aqui. Não tenho certeza, você poderia pesquisar. Tá. Ele tentou pegar alguma coisa anterior aqui. Por isso que deu erro. Vamos perguntar. Tem desconto? Essa ele não vai saber. Temos valores promocionais para contratações anuais. Legal. Então ele soube responder porque ele sabe que o plano anual é mais barato que o mensal. Recomendamos que verifique. Tem desconto para vários usuários? Sim, temos descontos progressivos para contratações de múltiplos usuários em nossos planos. Quanto mais usuários você contratar, maior será o desconto aplicado. Então, repare que é o seguinte: essa informação ele está dando por conta própria. A gente não treinou ele para falar isso, tá? Então aqui a gente já estaria comprometido caso eu não tivesse esse desconto. Óbvio, qualquer empresa com volume de contratação vai poder oferecer algum desconto, que é o nosso caso também. Se você chegar para a gente e falar, eu tenho 200 usuários, de uma vez, óbvio que a gente vai ter um descontinho aí, um pouquinho a mais do que o preço de tabela, tá? Mas eu não treinei ele para falar isso e ele já falou, tá? Então, na verdade, assim, eu queria que ele não desse essa resposta e eu queria tentar pegar exatamente alguma coisa desse tipo. Sim, temos desconto. Ou seja, é como se ele tivesse já lido o meu pensamento sobre a parte de desconto, porque é exatamente isso que eu ia fazer. Então, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia pegar alguma coisa parecida com isso aqui, eu ia clicar aqui, né? E eu ia dar uma resposta, né, mais elaborada, mais ou menos como essa, para essa pergunta. Tem desconto para vários usuários? Eu ia colocar aqui. No que eu clico em salvar correção, ele já iria adicionar lá a minha base de conhecimento. Tá? Bom, beleza. Já testei, vi que está funcionando. O que eu vou fazer agora? Vou voltar. Tá? Agora, como que eu conecto, né? Como que eu faço, por exemplo, esse modelo? Como que eu faço? Como que eu faço agora esse modelo, né, aparecer lá para o meu usuário que for me mandar um WhatsApp ou qualquer coisa? Então eu tenho que colocar ele no chatbot. Vou entrar aqui em chatbots. Vou criar um novo chatbot. Vou chamar ele aqui de Print Hub GPT Chatbot. Vou deixar como publicado. Permitir que os leads conversem com o bot múltiplas vezes. Sim. Né? O chatbot provavelmente você já conhece, já fez. Vou criar um gatilho aqui. Quando o lead iniciar uma conversa, avançar, vou deixar para qualquer canal, tá? E eu vou fazer o seguinte: quando o texto for igual a GPT. Então, quando a pessoa digitar GPT, seja no Facebook, Instagram, WhatsApp, chat web, eu vou acordar esse chatbot. Vou deixar em qualquer horário. Texto GPT. Opa, GPT. Finalizar. E aí vou abrir o construtor. Bom, o que eu quero fazer? Iniciar o chat GPT, né, esse modelo de chat GPT, quando uma pessoa digitar GPT ou, né, isso seria só para um teste,
mas eu posso deixar um número exclusivo sem ele digitar nada, né? Digitou qualquer texto, o chat GPT já começa a sair falando. Então eu vou pôr uma mensagem inicial. Enviar uma mensagem. E vou falar o seguinte. Olá, eu sou o... Olá, eu... Olá, eu sou o... Legal. Já mandei uma pergunta, um textinho me apresentando, né? E já fiz uma pergunta para a pessoa poder fazer a pergunta que ela quiser. O que eu faço? Ação. E vem aqui, ó. Iniciar modelo GPT. E vou colocar aqui o Sprint Hub GPT. Legal. Eu poderia, por exemplo, usar esse bloco aqui, ó. Opa. Esse bloco aqui de condição, que seria a condição valor da resposta, né? Nesse valor da resposta, eu poderia ter várias condições, né? Então, digamos que eu mande uma mensagem perguntando: digite 1 para a categoria tal, digite 2 para a categoria tal. E conforme o que ele responde, eu posso mandar o 1 para o modelo 1, o 2 para o modelo 2, e assim por diante. No caso, a gente tem um modelo só, então eu vou deixar só esse. Aqui é o tempo de inatividade. Então eu vou colocar aqui 15 minutos, que é o seguinte: o tempo que o cliente parar de me responder é o tempo que o ChatGPT depois vai desligar sozinho ali e vai parar de dar respostas caso a pessoa faça uma pergunta. Tá? Aí se ela fizer uma pergunta, ele tem que digitar GPT de novo para acordar esse modelo, né? Ou esse chatbot, ou não, ou às vezes depende de como você configurou lá. Beleza? Vou fechar aqui. Deixei tudo publicado, não pode esquecer de publicar aqui, né? E vou salvar. Legal. Lembrando que eu coloquei para qualquer canal. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste entrando lá no Instagram ou lá no Facebook e fazendo as perguntas. Bom, estou aqui com o WhatsApp aberto, né? Do chatbot que a gente configurou. E vou digitar aqui a palavra GPT. Pronto. Ele já responde. Olá, eu sou atendente virtual da Sprint Hub e utilizo modelos de linguagem da OpenAI, conhecido como ChatGPT. Tudo aquilo lá que a gente já configurou. Então, como que eu posso ajudar? Como funciona o Sprint? Vou até escrever errado. Sprint Espaço Hub. Eu ainda não configurei aquela questão de estar digitando. Tá? Isso aí pode ser configurado depois. Ah, já respondeu. Sprint Hub é um sistema all-in-one. Vocês têm criador de formulário? Sim, temos um criador de formulário bastante simples e intuitivo. E landing page. Repare que eu estou fazendo perguntas bem evasivas, né? Para ver se ele realmente vai entender o que eu quero, né? O que eu quero perguntar e vai me responder. Sim, temos criador de landing page. Então eu tenho que treinar ele para falar. Nunca forneça links que não sejam do domínio sprinthub.com. Tá? Tem CRM? Sim, Sprint Hub possui um sistema de CRM totalmente integrado ao seu conjunto de ferramentas. O nosso CRM é projetado para se adequar às necessidades de relacionamento com o cliente. Ou seja, deu um monte de informação e tentou dar links ali do WhatsApp só porque citou o nome WhatsApp. Tá? Aqui ele já começou a dar outras informações meio estranhas, né? Então aqui ele já meio que se confundiu. Tentou juntar. Não entendi. As respostas vieram um pouco embaralhadas. Peço desculpas pela aparente confusão na resposta anterior. Vamos tentar esclarecer de forma mais clara e organizada.
Sim, temos um CRM. Tarará. Pronto. Então ele deu uma corrigida aqui, né? E tentou dar uma resposta mais sucinta. Qual a diferença do Sprint Hub para o, sei lá, Pipe Drive? A diferença entre o Sprint Hub e o Pipe Drive está principalmente na sua abrangência funcional e no preço. O Pipe Drive é focado exclusivamente como um CRM, apesar de ser um CRM bastante completo. Ele oferece recursos de gerenciamento de leads, gestão de pipeline de vendas, né? Fez uma propagandinha aqui do Pipe Drive. Já o Sprint Hub vai além de ser apenas um CRM. É um sistema all-in-one, completo, etc. Tá. Qual a diferença com a RD Station? A diferença entre Split Hub e a RD Station está na abrangência e integração das funcionalidades. A RD Station é voltada simplesmente para automação de marketing, as funcionalidades são separadas, ok, né, e assim por diante. Beleza, deu uma resposta aqui mais ou menos, né? Qual o preço? Bom, trouxe os preços aqui. Isso a gente já tinha visto lá nos testes. Beleza, está funcionando. O que a gente vai fazer agora? Bom, voltei aqui no modelo que a gente criou, Sprint Hub GPT. Repare que essa conversa que a gente fez de teste no WhatsApp, né? Ele gerou um lead. Aqui, ó, a ID do lead, tá? Qual foi a última mensagem? Total de mensagens. Se eu clicar em cima, eu consigo ver todas as perguntas e respostas que ele deu, né? Então eu consigo acompanhar exatamente o que foi conversado com esse lead, né? E com o chat GPT, né? No nosso caso, o Split Hub GPT. O que eu poderia fazer, né? Por exemplo, nessa resposta aqui, ó, que ele se embaralhou, né? Eu poderia vir aqui, ó, vou pegar isso aqui, eu vou dar um joinha para baixo aqui e vou responder tirando esse blá 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 que ele fez. Opa, peraí. Vou tirar isso aqui. Sim, o Split Hub possui um sistema CRM totalmente integrado ao seu conjunto de ferramentas. Darará, a maior diferença é que nós é mais focado em dispositivos como o WhatsApp. Ele não tem porquê me dar o link aqui do WhatsApp. Tá? É um exemplo, tá? Não quer dizer que essa resposta seja adequada. Depois eu vou escrever uma resposta melhor, mas só para vocês verem que vocês podem salvar essa correção com base nessa pergunta, tá? Uma coisa que eu vou fazer é, aqui na edição, em informações, né, eu vou colocar aqui, nunca forneça links ou URLs de páginas que não sejam do domínio printhub.com. Pronto. Para ele ficar um pouquinho mais esperto e não sair colocando link que não deve. Tá? Não sei se ele vai atender, espero que sim. Tá? Mas para vocês terem uma ideia. Beleza. Né? E aqui tem algumas informações, né? De como você pode mapear suas perguntas. Indesejável. Quais são as formas de pagamento? Aqui na empresa X aceitamos. Você não precisa ser tão dar muita volta para dar uma resposta. O ideal é que você seja mais curto e direto. Né? Quais são as formas de pagamento? Cartão, débito, é isso. Aceita o Pix? Sim. Então, assim, não precisa ficar dando muita volta, porque com base na resposta, ele mesmo pode depois criar alguma coisa, se a pergunta for diferente ali do que foi solicitado. Tá? E aos poucos vocês vão melhorando aí o modelo e treinando aos poucos, com base também no que os leads estão trazendo para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado e espero que façam um muito bom uso aí dessa ferramenta. Vocês vão ver que nenhuma outra plataforma, né, tem isso já integrado e a gente já está entregando isso para vocês, né, dentro aí do pacote.
do que você já tem. E claro, vamos estar melhorando isso daí cada vez mais. Logo, logo, você vai conseguir até dar comandos aqui dentro, né? Do tipo, ele vai poder perguntar, deseja criar um lead, deseja criar uma oportunidade, etc. E o próprio sistema já vai criar essa oportunidade para você, etc. Tá? Cenas do próximo capítulo. Tá bom? Até mais, gente.